Olá, boa noite. Nessa etapa inicial aqui eu vou falar um pouco sobre a análise exploratória que fizemos acerca do nosso dataset, no qual estamos tentando classificar a ausência ou a presença de AVCs em pacientes. No nosso caso, o nosso dataset é bem desbalanceado, com 95% das pessoas não tendo AVC. Eu vou falar um pouco dessa análise exploratória e falar um pouco do código nessa etapa. Bem, inicialmente fizemos esses dois testes para verificar a relevância de cada variável. O primeiro teste lidando com os valores que poderíamos transformar em booleanos e os valores decimais aqui usando o main item. Basicamente, praticamente todos eles tiveram alta significância, exceto a residência da pessoa e o gênero, que faz sentido. O resto todos tiveram alta significância, então nossas variáveis eram boas. Falando um pouco agora a nossa variável com mais significância foi a idade, então colocamos ela em evidência aqui para verificar como que nossos outros dados se comportavam em relação à idade, e vemos que o caso de AVC ele aumenta muito. Vemos que a idade se mantém, o peso se mantém, o IMC se mantém, a glicose aumenta um pouco e a hipertensão e a doença cardíaca aumenta muito, certo? E aqui mostramos também como que uma análise dos fatores de riscos combinados, onde 6 deles aumentam muito a taxa de AVC. Agora falando um pouco do código em si. Vou tentar levar o mínimo de tempo possível. Nós fizemos o load, fizemos uma limpeza inicial, e aqui está uma parte interessante. Nós fizemos uma limpeza para fazer o treinamento, só que essa limpeza que ela precisava ser dentro do pipeline, então tomamos todos os cuidados, assim como tirar os outliers. Essas foram as métricas que usamos, porque a acurácia balanceada era muito importante para a gente. Aqui está a construção do pipeline, onde usamos esses três. O Smoke é para fazer o balanceamento do nosso modelo, e basicamente esse pipeline vai ser chamado aqui, vai ser criado aqui junto com o classificador, e ele vai ser treinado aqui com grid search para encontrar os melhores hiperparâmetros, certo? Aí chamamos essa função para avaliar todos os parâmetros que estamos classificando: o ingênuo, regressão logística, KNN, árvore. Aí utilizamos o AdaBush também, o G e o XGBush. E por fim fizemos um block spot desses modelos aqui apresentado, e fizemos o teste o teste estatístico com o Y, que está mostrado aqui, no qual, por conta de não termos tanto dado, acabamos não encontrando uma estatística tão precisa quanto necessário, mas... Olá, eu me chamo Arthur Maciel e junto com Daniel Siqueira realizamos esse trabalho que se intitula Desenvolvimento de um pipeline de machine learning para a predição de acidente vascular cerebral com tratamento metodológico de dados balanceados. Então, para início de conversa, escolhemos esse tema porque conversamos sobre assuntos da saúde e chamou a atenção da gente a questão do AVC que ultimamente vem ocorrendo com pessoas mais jovens. Eu, inclusive, falei com o Daniel acerca do Pirula, que é um youtuber que eu acompanho, que teve AVC e ele tem cerca de 40 e poucos anos. E foi bem comovente, né, a situação, e eu fiquei atento enquanto a isso. E, bom, pesquisando mais sobre o assunto, a gente viu que essa é uma doença que é muito frequente, e se eu não me engano é a segunda principal causa de morte do mundo. Então, né, é algo bem, como se diz, importante atualmente na área da saúde. Então achamos que seria um tema muito pertinente.
E, bom, ao analisar os dados, encontramos o dataset, né? Vários datasets, e o dataset que a gente utilizou foi o disponibilizado no Kaggle, que é de predição. E, bom, analisamos na revisão de literatura e encontramos vários outros artigos que citavam esse dataset. Inclusive, ele é coletado de pessoas de Bangladesh, né, com 5.110 indivíduos. E ele é separado entre pessoas que têm AVC e pessoas que não tiveram AVC. E nele nós temos atributos como IMC, hipertensão, doença cardíaca, nível médio de glicose, que são todos atributos importantes para a predição de AVC ou não, né? Então, por isso era um dataset muito interessante, e como foi usado por outras pessoas, né, já é bastante conhecido na área do AVC e do Machine Learning. Então achamos muito bom usar esse dataset. Limpamos, né, fizemos toda a metodologia adequada, como foi ensinado, e falar um pouco dos resultados. Os principais algoritmos, aqui nesse gráfico fica bem fácil de ver, é o SVM e o AdaBoost, foram os melhores. Temos também o XGBoost e um pouco da regressão logística. Eu acho que é isso, não vou me estender mais muito porque o Daniel vai falar um pouquinho mais também dos resultados e do código.